Bem-vindo ao espaço especial e alusivo aos 45 anos da Independência Nacional Efeméride, a celebrar este 25 de junho de 2020. O nosso convidado hoje é o professor Severino Ngwenha, que dispensa qualquer tipo de apresentação. Professor, é bem-vindo à Mídia Mais. Olha, muito obrigado. 45 anos depois da Independência Nacional, qual é o rumo que o país deve seguir? Em 1865, oficialmente acabou a escravatura nos Estados Unidos. E foi o primeiro passo para o esforço dos negros que desde o século XV subiam a escravatura, a ocupação das suas terras, de um percurso que ia ser longo e destituído de toda a uniformidade para chegarmos às nossas liberdades, porque é disso que se trata. Numa das casas dos Uncle Sams dos Estados Unidos, havia um jovem de 12 anos chamado Booker Washington. E quando lhe disseram que estavam em festa, porque o dia pelo qual os negros lutaram toda a vida tinha chegado à liberdade, ele perguntou à mãe: o que, mamãe, significa essa coisa de ser livre? Para nós hoje seria o que significa ser independente. E a mãe respondeu: os brancos, refere-se aos ingleses, aos americanos, tinham aprendido a construir escolas, estradas, casas, hospitais, comida, a serem responsáveis pelas próprias vidas. E a mãe continuava: nós negros, que nunca tivemos a liberdade de pensar por nós próprios, vamos ter que aprender a fazer isto. E concluiu assim: é o que a liberdade comporta como responsabilidade. Não há povos livres, não há nações livres, não há grupos livres, se eles não assumem-se completamente como responsáveis. Eu costumo contar da minha irmã. Eu tinha 12 anos e ela tinha 14, e um dia saí de casa, a minha mãe disse: tu não podes sair. Na altura dizia-se: nem pó, eu faço o que quero, eu sou livre. E 2 horas depois a minha irmã voltou a casa e disse: mamãe, tenho fome. A liberdade da minha irmã tinha durado 2 horas. Quando teve o estômago vazio, então esqueceu-se do que significava a palavra liberdade, porque voltou-se aos pais para pedir alimentação. Então nós fizemos um grande percurso. A nossa independência foi um esforço terrível. Foi um esforço do homem negro, por isso comecei pela escravatura. Foi um esforço do homem africano, porque a nossa independência é de 75, mas o processo pela independência africana data do fim da década de 50. E a nossa teve a particularidade de ter que passar por guerras. 10 anos de muitas mortes, muito sofrimento, muita destruturação social. Então foram heróis aqueles rapazes e raparigas que abdicaram da vida deles, puseram em repentalho, em perigo a própria existência, muitos morreram, para que nós chegássemos à independência. Mas, como o fim da escravatura foi um passo, a independência política de 75 foi também um passo. E logo a seguir tivemos muitos constrangimentos, o primeiro dos quais foram os conflitos internos nossos. Claro que os nossos conflitos internos tiveram a participação da Rodésia, da África do Sul, havia a história da NATO, da Guerra Fria, mas nós não conseguimos driblar isso. Nós não conseguimos evitar que aquilo que era o conflito dos outros entrasse na nossa casa e que significasse a destruição que os 16 anos representaram. Demos mais um passo. Criamos a Segunda República, fizemos uma nova Constituição, instauramos a democracia e dissemos que, a partir de agora, nós devemos de aprender a viver entre nós, fazendo da palavra, do diálogo, da conciliação, o substrato fundamental do nosso viver em comum. Isso não obstante, nós recaímos de novo. Acordos de paz, seguidos por novos conflitos, conflitos seguidos por novos acordos de paz, mas ainda hoje estamos a falar do DDR. Ainda hoje temos, ou mais do que antes, 2 conflitos a ter que gerir. Um no centro e outro no norte. Mas, sobretudo,
para além do número de mortos, do número de deslocados que vieram acrescentar-se agora como símbolo da praia, nós temos muita criança com fome. Não só para o coronavírus. Isso veio acrescentar um problema em cima de um outro problema. Temos muita criança sem escola. Temos muitas famílias a viver em espaços muito recônditos. Quando a gente diz hoje, fique em casa, é para ficar em qual casa? Porque muitas vezes é uma palhotinha que tem que albergar 7, 8, 9, 10 pessoas. Nós temos muito desemprego. Mas, essencialmente, nós dependemos, até para o nosso orçamento, do bom querer de outros. Parece a minha irmã, que disse que era livre, que fazia o que queria, e logo a seguir vai pedir aos portugueses, aos franceses, aos ingleses, aqueles colonizadores de ontem, que nunca nos deram a independência de boa vontade, temos que lutar por ela, que para nós podermos socorrer-nos nas nossas necessidades primárias, precisamos deles. Então nós fomos independentes politicamente, mas porque nós não conseguimos fazer o passo de uma independência económica, nós ainda estamos sob tutela, sob a ingerência constante daqueles mesmos que primeiro foram esclavagistas, depois foram colonialistas. Quer dizer que o percurso de luta pela independência tem que continuar. E ela tem que continuar com um lema fundamental. O que é que a liberdade comporta como responsabilidade? Se nós não formos capazes de nos assumirmos, não vamos nunca poder dizer-nos completamente livres. O que significou a ausência de Eduardo Mondlane na altura da proclamação da independência nacional em 75? Eu estou a escrever um livro sobre Eduardo Mondlane e eu nunca me interessei muito por ele. E até a ideia que eu tinha dele era quase de uma criação, primeiro da missão suíça e logo a seguir do imperialismo americano. Mas nem sei como é que isso começou, comecei a me preocupar por ele, o livro está quase pronto. Eu descobri uma personalidade enorme, um grande intelectual, um grande nacionalista, em volta do qual gravitou, digamos assim, o nascimento da moçambicanidade e do nosso nacionalismo. O que aconteceu foi que o projeto que ele trazia, os ideais que ele tinha abraçado, o nacionalismo que ele defendia, entraram em choque com ideias ou ideais defendidos por outros protagonistas nacionalistas, mas que não viam no liberalismo de Mondlane a saída mais adequada nem na luta contra o colonialismo português, nem na confrontação da Guerra Fria, e que levou àquela discrepância que existiu dentro da Frelimo, que levou à morte de muitas pessoas, e do próprio Eduardo Mondlane, e que de certa maneira está na origem do conflito de 16 anos. Mas quero dizer que o conflito de 16 anos, que nós tivéssemos optado por uma ideologia ou outra, dada a conjuntura mundial e a geopolítica regional, dificilmente nós teríamos evitado que ele tivesse existido. Ora, agora podemos fazer utopia e começar a pensar que com o Eduardo Mondlane teria sido diferente. Mas é dar a Eduardo Mondlane um poder excessivo demais e quase superior à conjuntura da história mundo. E quero recordar que a conjuntura da história mundo não poupa indivíduos. Os Kennedys nos Estados Unidos, só para falar dos Estados Unidos, não resistiram ao impulso e à propulsão da história mundo. Agora, o que é particular em Eduardo Mondlane, ele escreveu em 62, antes mesmo de entrar na Frelimo, ou a Frelimo ser criada, um documento que se baseava no presidente Wilson. O presidente Wilson foi presidente dos Estados Unidos, ganhou o Prêmio Nobel em 1920 e que tinha feito muito, depois da Primeira Guerra Mundial, para a recomposição da Europa destruturada com a caída do Império Otomano ou do Império Austro-Hungárico. E ele era favorável ao federalismo. A ideia de Mondlane era que Moçambique só podia nascer como nação a partir de bases federais. E por que bases federais? Porque ele dizia que o federalismo, primeiro, a palavra federalismo vem de foedos em latim, que quer dizer fé. As pessoas têm que acreditar umas nas outras. Segundo, as pessoas têm que participar na gestão do que é próprio. Moçambique é um tecido cultural múltiplo, heterogéneo. A questão era encontrar um sistema que permitisse que pudéssemos ver a unidade nas nossas próprias diversidades. O sistema que ganhou, o sistema que saiu, sobretudo depois do segundo congresso, era um sistema mais monocultural, que se justificava no processo de luta, que era preciso grande unidade para chegar ao seu objetivo. Mas, ao mesmo tempo, eram
pela sua natureza, uma imitação ideológica que se inscrevia no quadro do conflito ideológico, mas ao mesmo tempo uma imposição que vinha de cima para baixo, que criou descontentamentos e fragmentações na base, cooptáveis, como foram cooptadas durante a Guerra de 16 anos, e que fazem com que Moçambique se encontre ainda hoje numa situação de grande fragmentação. De vez em quando penso que a própria descentralização que está em curso é muito menos profunda e muito menos avant-gardista de quanto não fosse o federalismo prospectado por Mondlane em 62. Nós estamos com descentralização, mas o poder do presidente do município foi diminuído. Nós entramos na eleição direta de governadores, mas metemos um cão de guarda que chamamos de secretário do Estado. Quer dizer que, contrariamente ao federalismo que tem na base a fé recíproca, o sistema que nós temos ainda são de grande desconfiança. Penso que Eduardo Mondlane teria trazido para a nossa política aspecto extremamente positivo. O segundo aspecto é o aspecto do diálogo. Mondlane foi sempre visto como um campeão do diálogo. Todas as pessoas que o conheceram, ele gostava muito de enfrentar-o com a palavra. O Mondlane tinha animosidades com Simango, mas conviveu com Simango como vice-presidente. Tinha animosidades com Marcelino dos Santos, mas conviveu com Marcelino dos Santos. Quer dizer, é alguém que pensava que era na palavra, no diálogo, na conjugação de ideias que se encontrava uma síntese. O que a Frelimo de Samora Machel não foi capaz de fazer. Quer dizer que ela eliminou tudo aquilo que era diferente e aquilo que não pensava da mesma maneira. Isso agudizou a fragmentação e criou as bases para estes conflitos que nós fomos tendo, porque viveu-se de muita eliminação, muitos assassinatos, muitas inimizades, o que na altura, uma vez mais, se justificava, quer no conflito da Guerra Fria, na Guerra de Libertação Nacional, das questões do racismo regional, mas acabou criando cinzânia no tecido nacional moçambicano. Hoje, Moçambique vive em guerras contínuas, em conflitos contínuos, porque ele nasceu e alimentou-se de guerras e deu pouca palavra e pouco espaço ao diálogo. Moçambique é um país violento e talvez com Eduardo Mondlane, se os ideais dele e a maneira dele pensar o viver em comum tivesse sido respeitado, a gente pode imaginar que Moçambique tivesse sido muito menos violento. O terceiro aspecto, se você olha para o livro Lutar por Moçambique, uma das coisas que saem é descobrir o Eduardo Mondlane grande conhecedor de Moçambique, grande conhecedor da região, nos seus equilíbrios e desequilíbrios, mas também grande conhecedor da história mundo. E um grande diplomata que tentou, enquanto viveu, tirar proveito de todas as relações positivas para o bem de Moçambique. Também pode-se pensar que a condução nas relações recíprocas com os nossos vizinhos tivesse tido um encaminhamento diferente. E imagino que, não obstante o seu liberalismo declarado, ele tivesse lutado mais para um não alinhamento real, quer dizer, não a marxização do Moçambique em 75, que acabou dando razões e justificações no quadro da Guerra Fria, aquilo que aconteceu, que foi a destruição completa do país que é nosso. O que é que Moçambique tem que fazer para perder esta cara de um país violento? Em 1975, às 0 horas, Samora Machel proclamou a independência total e completa de Moçambique. No dia seguinte, houve o primeiro jogo de futebol, foi Moçambique contra a Zâmbia. Nós ganhamos 1-0. Havia mambas na altura, não havia minhocas, né? E foi o gol de Citói, ainda lembro-me disso. Eu fui lá com alguém de moto, estava a conduzir, como começou a chover, saímos depressa. Quando travou, até caímos e alejámos-nos um bocadinho, mas nada de grave. Mas o Estado da Machava passou a ser o símbolo dos grandes discursos de Samora Machel. Quantas vezes fomos ao Estado da Machava, chegámos de manhã, o comício chegava à tarde, o Machel falava horas e horas, estávamos todos ali empolgados, sobretudo adolescentes e jovens a ouvi-lo falar. Eu penso que temos que voltar para o Estado da Machava. Não para ouvir Samora Machel a falar, porque ele já não está, mas para olharmos nos olhos, nós moçambicanos, o que é que nós queremos? Queremos, de facto, viver num país de conflitos como em Cabo Delgado, aquilo que acontece no centro, continuar a depender de tudo aqueles que passam por aqui. Queremos, de facto, ter 2 moçambicanos que têm Mercedes, helicópteros, quando os outros metade morrem de fome. Queremos, de facto, continuar a fazer contratos prejudiciais para a nossa juventude. Queremos de voltar ao colonialismo. Se não é, voltar para quase a escravatura
em que vivem milhões de pessoas no interior de Moçambique. Moçambique nunca teve tanta gente formada. Moçambique nunca teve tanta gente com diplomas. Em todas as disciplinas temos uma ou duas pessoas que trabalhou a sério e que é conhecedor da matéria. Mas Moçambique nunca foi tão fraco e frágil como hoje. O Moçambique de 75 tinha pouca gente educada, mas era muito mais forte porque tinha uma convicção. A convicção era que cada esforço, o esforço de cada um, tinha que ser em função do bem-estar de todos. O que aconteceu com Moçambique é que cada um faz um esforço para tirar o máximo proveito para si, nem que isso seja em detrimento do maior número. Aquilo que nós chamamos as dívidas ocultas é o ponto de chegada de um processo enorme de destruturação. A palavra Moçambique, nosso povo, nós, todos juntos, deixou de aparecer. O que aparece não é servir Moçambique, é como servir-se de Moçambique para o benefício pessoal. Só que sabes, a chegada, isso é como, vou voltar à escravatura. Aqueles que venderam os irmãos como escravos pensavam que eram muito espertos, mas no fim todo o preto ficou escravo. Então aqueles que hoje pensam que podem tirar benefícios enormes pessoalmente em detrimento dos outros, no ponto de chegada vai ser a mesma coisa. Onde estão os xangos e angomelos? Em que situação está? Quem lhes protege? Os amigos deles que já aliciaram ao lado deles. Quer dizer que é preciso voltarmos a ter uma consciência de povo, uma consciência de grupo, uma consciência de união e de comunhão. E quando temos consciência de união e de comunhão, sabemos que temos que tirar benefício do trabalho dos outros, mas temos que trazer ainda mais benefício para que o corpo no seu conjunto possa viver. Que instrumento é que acha que o país pode usar para sair de uma situação de desigualdades sociais a níveis assustadores e também para que Moçambique passe a ser um país de inclusão? Olha, eu fiquei sempre a pensar que seria bom que o presidente Nunes, a Frelimo que dirige, e as pessoas que estão mais em cima do país, de facto nos levassem ao estado da Machava. Quando eu digo estado da Machava, nós precisamos, os sul-africanos fizeram um grande processo de reconciliação nacional. Outros países passaram em consultas gerais generalizadas. A África do Sul, os pretos tiveram que aprender a conviver com os brancos, não obstante o apartheid. A Frelimo não aprendeu a conviver com a Renamo, não aprendeu a conviver com o MDM. A sociedade civil, a Frelimo não convive no mesmo prato. Não há um espaço em que todos nos consultemos reciprocamente e definamos duas coisas. O que é que nós queremos, o que é que nós podemos, para podermos dizer a seguir como é que podemos fazer o que nós pensamos. Livros, nós escrevemos livros. Discurso na televisão, nós fazemos muitos. Intervenções nos jornais. Claro que a palavra do intelectual tem a sua importância numa sociedade, mas há aqueles que, pela função política que exercem no país, têm a função de reconduzir-nos todos a um objetivo comum. Este é o grande apelo que eu faço àqueles que dirigem o país e penso que o grande sentido que eu dar a esta parte do mandato e, sobretudo, a encanalar Moçambique para um objetivo comum e para reconstruirmos aquilo que podemos reconstruir. Eu quero recordar-te que não é simplesmente o peso da presença internacional em Moçambique, orçamento do Estado, FMI, Banco Mundial, tudo o que nós fazemos depende de outros. Mas é também o perigo da fragmentação de Moçambique. A gente hoje em Cabo Delgado ouve dizer que, afinal de contas, porque ser moçambicano? Se eu fico em Cabo Delgado, estou melhor do que ser moçambicano. Já ouvimos este discurso quando foi da Guerra de 16 anos, no fim, alguém falava da Rombésia, a República da Zambésia. Ora, os indivíduos, quando cada um faz o que quer, cada um procura os próprios espaços para se realizar. Tu não podes impedir que indivíduos sonhem se tu não consegues dar respostas aos problemas deles, de se afastarem e para integrar-se num outro grupo, num outro espaço em que eles se sintam realizados. É a nós como Moçambique, é a nós como pátria, é a nós como unidade, a termos que demonstrar que a pessoa está muito melhor como moçambicano que pertencendo a qualquer espaço de regionalismo que possa existir, que a priori e aparentemente lhe possa trazer benefícios. Mas para isso é preciso reencanalarmos, não simplesmente em termos de ideias, mas em termos de redistribuição. O nosso nível de redistribuição é fraco. Tu tens zonas onde casas enormes cresceram,
a zona do Benfica, a zona da Costa do Sol tem casas enormes, do Belo Horizonte tem casas enormes, tens Nampula, Beira, Expansões, etc, etc. Mas isso é só para pessoas como eu, somos 0,1%. 90% fazem o quê? Então as tentações de alinharem-se a movimentos de secessão, de conflitos, são muito grandes. Porém, o que eu quero que fique claro é que numa guerra, a guerra da nossa liberdade, do percurso do homem negro, a gente tem como objetivo ganhar a guerra. No percurso de uma guerra há muitas batalhas que se perdem. Então nós perdemos muitas batalhas no meio, mas felizmente não perdemos ainda o fio horizonte, que é a busca da nossa liberdade. E é em função disso que temos que continuar a batalha. O professor Severino Nguyen acha que ao longo deste longo percurso de Moçambique, o país terá cometido erro na escolha das lideranças? Olha, se a gente começa a apontar erros, a gente tem muitos erros. Não só nas coisas das lideranças, da nossa vida, da escolha das políticas até. Até o próprio marxismo que escolhemos, que na altura parecia-nos uma grande oportunidade, acabou sendo um erro. Levou-nos à guerra de 16 anos, a destruição do país, etc. Mas foi apenas a escolha do marxismo que determinou a guerra dos 16 anos? Quer dizer, este como eu disse, é um elemento importante. Quer dizer, isto justificou. A África do Sul transformou-se não no apartheid, mas como aquele que era o protetor do mundo livre na África Austral. Isso justificou a ajuda que a NATO dava aos países da Rodésia e da África do Sul. Isso também foi uma escolha errada. Foi uma escolha errada até para nós, porque muitas pessoas viram no marxismo uma espécie de operação para a qual não estavam preparadas nem sabiam. Não fizemos uma escolha genuína a partir de base. É por isso que eu digo que a ideia de Mondlane de pensar não numa ideologia, mas numa espécie de política administrativa que permitisse a participação de todos, me parece muito mais avisada e capaz de dar melhores respostas. O nosso problema, o problema vosso, jornalistas, aqueles meios de comunicação, tem que deixar de ser o que é que fizemos mal, o que é que estamos a fazer mal, mas o que é que podemos fazer melhor. A vida não é ontem, é amanhã. O que é que podemos fazer melhor, professor? Nós podemos ir ao Estado da Machaba. Nós podemos tentar encanalar um percurso de reconciliação. Nós podemos criar instituições mais justas, mais équas. Nós podemos fazer a despartização do Estado. Nós podemos fazer a separação de poderes. Nós podemos reencanalar a economia para que a base não seja importações da África do Sul, mas seja a distribuição local. Nós podemos mobilizar os jovens para que se deem respostas para os problemas. Então há um grande arsenal e uma grande autoestrada do que nós podemos. E aí eu diria mais, o que nós devemos, e é isso que temos que priorizar. Não, atirar pedras uns aos outros não faz mais nada, nada menos que criar mais divisão. Divisões já temos muitas. Precisamos de alguma coisa que faça com que nas nossas divisões criemos unidade. E só o que temos pela frente pode criar unidade. Recorde-se, o único espaço temporal que nós podemos mudar é o futuro. O passado, não podes fazer nada com ele. O que aconteceu, aconteceu. Mas aquilo que ainda não aconteceu, eu posso participar a fazer com que seja melhor. Então o esforço dos moçambicanos para continuar na grande marcha para a liberdade é o que podemos e o que devemos fazer. O professor vê alguma abertura no país para que possamos regressar ao Estado da Machaba, como sugere? Eu quero que a pergunta seja assim, o que é que temos que fazer para que a gente regresse ao Estado da Machaba? Não é haver uma abertura, não. Temos que forçar essa abertura. E vocês, mais do que as pessoas da rua, você tem um espaço para falar. Você, quando faz uma emissão, está a influenciar a opinião pública, mas também está a influenciar aqueles que dirigem o país. Então você é um fator possível dessa abertura de espaço no país para que o regresso da Estado da Machaba seja possível. Professor, 30 anos depois da política multipartidária em Moçambique, democracia multipartidária, o que é que veio a mudar em Moçambique a democracia multipartidária? Vamos dizer assim, nós estamos a aprender. Nós estamos a aprender a viver em democracia. Você pode ver que até os países com democracias mais colaudadas têm muitos problemas. Olha para os Estados Unidos com Trump. Olha o que aconteceu com o Brasil. Então, vamos remeter, a minha sugestão, vamos remeter no futuro. Vamos perguntar-nos assim, o que é que podemos fazer de melhor para que a democracia multipartidária constitua uma verdadeira alavanca de mudança para o bem do país. Permita-me terminar com uma frase de Frantz Fanon, o grande intelectual da Martinique que todos conhecem. Ele dizia que cada geração tem uma missão a realizar.
Cada geração pode realizar a sua missão ou pode traí-la. A juventude de hoje, como a juventude de ontem, tem uma missão a realizar. Aqueles homens que nós criticamos, deitamos pedras, e às vezes com muita razão, identificaram uma missão, era lutar pela independência. É por isso que somos independentes. O desafio que nós temos é identificar a nossa missão e lutar por realizá-la. É o que eu espero que a juventude de hoje perceba e faça. Professor Severino Nguyen foi nosso convidado a este espaço alusivo aos 45 anos da proclamação da independência de Moçambique. Faz, portanto, este 25 de junho, 45 anos depois que Samora Machel proclamou a independência total e completa de Moçambique. Nós voltaremos proximamente com mais um convidado.